Fala aí, torcedor do Vasco, muito boa noite. Tô chegando agora nesse papo de jogo pra gente discutir aí, pra gente debater esse empate lá em Buenos Aires, um Barracas 0, Vasco 0 na estreia do Vasco pela Sul-Americana. Eu vou falar baixinho, hein? Dava pra ter saído de lá com os 3 pontinhos, hein, Vasco? Deu mole porque o cenário era favorável, o time do Barracas muito frágil tecnicamente, acho até, a minha percepção é de que o próprio time argentino não acreditava no seu taco e o Vasco perdeu essa oportunidade de ter estreado com uma vitória. Tudo bem, jogou com uma equipe reserva, mas é uma equipe que muitos jogadores ali já treinam juntos diariamente, com exceção dos atletas sub-20 que foram colocados nesse time de uma hora para outra, mas já havia um certo entendimento, né? Marino, Spinelli e os próprios jogadores que já eram titulares, como o Moura, o Nuno Moreira, jogadores que já atuavam juntos ali nos treinamentos. O Vasco deu mole, poderia ter saído com os 3 pontos, né? Vai trazer um pontinho na bagagem, porque era um cenário favorável, né? Eu acho que faltou mais ousadia, né? Mais ímpeto do Vasco, mais organização ofensiva para o Vasco chegar, acreditar na vitória, abrir esse marcador, porque a sensação que dava é que se o Vasco abrisse aquele marcador, o Barracas não tinha mais capacidade para conseguir nem chegar ao empate. E eles está perdendo um jogador que mal entrou e foi expulso. Então o Vasco teve essa vantagem numérica e não soube aproveitar. Mas dá para a gente fazer algumas constatações, tanto boas como ruins. Eu acredito até que em relação ao técnico, o Marcelo Salles, né, acho que ele demorou muito, no meu entendimento, ele demorou muito a substituir. Haviam peças ali que poderiam ter sido sacadas com mais logo antes, né? Tipo, o Matheus França é um deles. Acho que pouco acrescentou, tentou ali umas jogadas ofensivas, mas a mim não encheu meus olhos. Não é nenhuma marcação, mas eu acredito que não aproveitou, não conseguiu aproveitar a oportunidade, né? Ele que fez a sua partida aí desde o início, não conseguiu aproveitar a oportunidade. Deveria ter sido sacado há mais tempo. E eu acredito que o Marcelo Salles demorou a colocar ali o Adson, demorou a colocar o Zuccarello, colocou já depois da expulsão. O próprio Adson teve uma chance de ouro aí para fechar o caixão do Barracas, né, nos acréscimos, não conseguiu. Algumas outras constatações de forma negativa. Marino e Nuno, duas figuras nulas, né? O Marino entrou um pouco, acrescentou também, o Nuno também está justificando o seu banco de reservas, por isso que inclusive o Renato colocou o Nuno para jogar, porque já deu um recado que ele não vai ser titular contra o Remo lá no Belém do Pará. Então esses jogadores não souberam aí aproveitar as oportunidades. Mas a gente também tem coisas boas nessa partida, né? Eu acredito que os garotos que foram colocados aí à prova, como o Alisson Falcão e o próprio Avelar, lateral esquerdo, acho que eles souberam aproveitar as oportunidades, né? Eles foram jogados ali do nada, não tiveram nem praticamente treinamento e conseguiram aí até se destacar, né? Conseguiram se sair bem. Eu acho que eles tiveram personalidade e conseguiram aí fazer um jogo razoável aí por todo o cenário que o Vasco representou nessa partida. E o grande destaque, no meu entendimento, foi o garoto JP. Esse sim aproveitou, acho que o Renato deveria dar mais oportunidades para ele, né? Um jogador que sabe pisar na área, se mostrou talentoso ali, uma boa visão de jogo, né? Arrematava de fora da área, chutava, defendia. Foi uma grata surpresa, né? Ele, inclusive até o Moura também fez uma partida razoável ali no meio campo, marcando, combatendo, mas os demais não encheram muito meus olhos não. Não dá muito para comentar em relação ao sistema defensivo do Vasco, apesar que o Vasco no início do segundo tempo ali deu um branco neles, né? Deixou o Barracas se sobressair mais, criar jogadas, andou dando algumas bobeiras ali, jogadores entregando
a bola nos pés dos jogadores argentinos, mas a fragilidade do Barracas pouco permitiu. Acho que só num lance, né, que o jogador teve uma chance de ouro lá na frente do Fusato e o Moura acabou salvando ali a bola que poderia ter ido pro gol. Mas tirando aquilo ali, eu não vi mais nada do time argentino. Um time bem limitado, como eu falei nesses últimos vídeos. É um time que tenta ser o azarão, mas não vai muito longe não, porque é um time que realmente eu não vi muita evolução ali. Ele jogando dentro de casa já é essa situação, imagine quando forem jogar fora de casa. Tudo bem que não é o estádio deles, mas eles estão ali na Argentina, né, já conhecem, estão adaptados ao campo do Banfield, onde já atuaram outras vezes. Enfim, dava para o Vasco ter vencido, a gente não está recriminando aqui, criticando, porque se você vê uma visão em cima do resultado, sem ter visto o jogo, o Vasco saiu de lá com o time reserva e conseguiu empatar. Ok, mas para quem assistiu a partida, né, teve essa concepção de que poderia o Vasco ter saído com os 3 pontos perfeitamente possível, tranquilamente, né? Só que eu esperava mais do Claudio Spinelli, né? Claudio Spinelli tudo bem que a bola também não chegou muito nele, mas quando chegou ele não aproveitou a oportunidade. O Pumita também, esperava mais do Pumita, um pouco acrescentou ali, e o Vasco, enfim, teve essas dificuldades, né? Acredito que o fato do Nuno não ter jogado muito bem contribuiu também para a construção do Vasco ser deficiente, né? O time começou a pressionar mais no meados do primeiro tempo e depois que teve a expulsão do segundo tempo do jogador do Barracas. Aí o time do Vasco começou a acreditar que poderia ter ido mais além. Mas na minha concepção o Vasco desperdiçou 2 pontinhos lá fora que poderiam ter sido muito bons, né? Mas a gente tem constatações, como eu já falei para vocês, né? Eu acho que tem que pensar coisas boas disso aí. E uma das coisas boas foi ver o garoto JP e os próprios garotos aí da base aí não sentindo, né, o peso dessa estreia, não sentindo o peso da camisa de um jogo internacional. Então dá para tirar lições e dá para tirar também coisas boas que podem ser aproveitadas pelo Renato Gaúcho. E não era o Renato que estava lá, era o Marcelo Salles. Como eu falei, houve essa demora, né, de ele substituir, mas é a visão do treinador que está ali no momento. Então a gente tem que acatar, mas é como eu digo para vocês, a gente também tem o direito de criticar. Acho que o Vasco poderia ter saído com os 3 pontos perfeitamente. E você? Considera que dava para ter ganhado esse jogo muito bem e trazer os 3 pontos na bagagem ao invés de 1? Então, bora comentar, meus amigos. Isso aí é uma análise rápida e objetiva sobre esse jogo Barracas 0 e Vasco da Gama 0. Agora eu deixo a opinião com vocês. Amanhã está de volta. Aquele abraço.